Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo, né? Pedir a Jesus que nos ajude, nos ilumine, né? Eu e a Isis, né, Isis? Dá um tchauzinho pro pessoal, gatinha. Isis tá aqui, tadinha. Tá com calor, tá operadinha, né, Isis? Né? Né, bonitinha? Ai, ai. Nós vamos começar, pessoal. Boa noite, né? Em primeiro lugar, a todos. Pedir a Jesus que possa nos abençoar, né, que possa nos ajudar aí na caminhada, né, que possamos... Deixa eu só pôr essa mocinha aqui fora aqui para ela ir no banheiro, que ela tá meio fraquinha ultimamente. Vai lá, sobe aí, filha. Isso. Né? Boa noite, meus amigos. Hoje nós estamos no capítulo 25, né, do livro Os Mensageiros, do André Luiz. Pedimos aí, né, que a espiritualidade possa... Opa, a câmera aqui tá ruim. Possa nos abençoar, né? Vamos dar início ao nosso estudo. A gente castrou ela, então ela tá com a roupinha aqui. Eu tirei a roupinha que tá muito calor aqui. Amanhã ela vai tirar os pontos, né, Is? Ela e o nosso time, os dois. Mas vamos, né, dando continuidade ao estudo, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar. Né? A gente segue com o estudo do livro Os Mensageiros, né, do André Luiz. Lembrando, né, pessoal, que essa obra do André Luiz ela é a continuação direta do livro Nosso Lar, né? O André Luiz ele psicografa junto com o Chico essa obra logo após, né, o término da obra Nosso Lar, né? E o André Luiz está lá no posto de socorro, né? E no nosso último estudo, vamos lembrar, né, ele estava lá participando da prece, né, da Esmalha, né, que é aquela prece que iluminou todo mundo, né? E agora nós vamos ver os efeitos da oração, né, que é o título do capítulo 25, né? Nós vamos lembrar aí, né, vamos ver o que acontece depois dessa prece, né, que a Esmalha fez em função aí de todos os companheiros que estavam em necessidade lá, né, que eles chamam de as múmias, né, porque são os espíritos que estão ali no estado de sono profundo, que muitas vezes não percebem, né, a própria realidade, a própria condição, né, por mais triste que isso seja, né, infelizmente muitas entidades acabam nesse estado, tá? Vamos fazer nossa prece, né, enquanto a gente vai, né, recebendo os companheiros que vão chegando, né, o pessoal aqui da minha rua aqui tá animado, então se vocês verem alguém gritando, nem espírito, não, é os vizinhos da frente aqui, tá bom? Então vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus amigo e mestre, pedimos neste momento amparo e auxílio para nós que aqui estamos, buscando o entendimento e a luz. Senhor, ajuda cada um de nós para que possamos, elevando os pensamentos e sentimentos, buscar a Ti acima de tudo. Fica conosco, mestre amigo, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, né, gente? Boa noite para todo mundo. Só contando pra gente, a Isis pulou a janela aqui, fujando e saiu pelado. Né? Pelado porque ela tava usando roupa, tá, gente? Ela tá usando uma roupinha de gato aqui, ó, por causa da cirurgia, tá? Então ela sai, ela tira a roupa, ela não gosta de ficar vestida, né? Mas vamos lá, né, pessoal, né? Então começa, né? Nós estamos, né, no capítulo 25, né? E aí, continuando. Boa noite. Boa noite, Verônica. Como é que tá seu pai? As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem misteriosos processos de segmentação. Vamos lembrar, né, que quando eles estavam fazendo a prece, o que acontece? Começam a sair luzes deles, né, junto com as luzes do plano superior, e essas luzes começam a ser distribuídas, né, pelas pessoas que estão ali, né, enfermas ali no plano espiritual, ficam dormindo, né, e o André Luiz está continuando essa narrativa, ó. Caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando impressão de lhe penetrarem as células mais íntimas. Então, essa vibração de amor, né, da prece, tanto da Esmalha, né, que saía em mais quantidade, né, quanto dos outros servidores, como o André Luiz, por exemplo, né, envolviam todo mundo ali, né, e iam entrando
né, nos companheiros ali que estão adoecidos. Isso aqui é bom para a gente ver como é que funciona a prece, porque funciona lá assim, com a gente aqui também funciona assim. É o processo da intercessão espiritual. Né? Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos desta natureza em nosso lar. Aliás, concluía, ainda não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo radioso. Né? Então, o André Luiz ele fala que ele nunca tinha visto aquilo. Né? Mas ele mesmo lembra, né, que ele passou por um processo lá no nosso lar para melhorar a percepção visual dele. Ou seja, a vista dele estava igual, né, igual o Superman, visão de raio-x, visão microscópica, telescópica. Né? Então, ele estava enxergando tudo. O que acontecia aqui no nosso lar, esse fenômeno também acontece, só que o André Luiz ainda tinha uma visão como a nossa aqui humana. Então ele não percebia, estava acontecendo, os espíritos de luz estavam vendo aquilo acontecendo, né? Dessa movimentação de luz entre os espíritos que doavam, os planos superiores e os que precisam, só que o André Luiz não conseguia perceber. Essa que é a dificuldade, né? A dificuldade dele. Olha só. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonávamos a atitude de recolhimento destinada à concentração das nossas próprias forças e emissão das energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Interessante, olha só. Eles estavam naquele momento de prece, naquele momento de concentração. Eles saíram dessa vibração no sentido, né, que eles começaram a se mexer para ir trabalhar, para ajudar, mas todos eles estavam vestidos de energia, de luz, e essa energia ia beneficiando as pessoas que eles iam atender. Né? O que acontece é que a maioria dos espíritos, né, que está lá no nosso lar, como era o caso do André Luiz, não conseguia ver isso acontecendo. Tá? Isso é um fenômeno espiritual que só os espíritos mais elevados conseguem ver, né? Ou espíritos que, como o André Luiz, receberam ali um auxílio visual ali, né? Fizeram uma certa manipulação nos olhos espirituais dele para ele poder enxergar, que foi o caso do André Luiz. Né? E o espírito, mesmo se ele não tiver evolução, ele consegue perceber, porque a espiritualidade trabalhou aquilo ali com o intuito de dar, né, ao André Luiz a percepção. Então, vamos lá. Aqui, ó. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias. Núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Olha que interessante. Então o André Luiz ele tinha estudado o caso de uma moça, né, que tinha matado o companheiro lá no passado, né, ele tinha entrado na mente dela ali, e agora, né, com a prece ele conseguia ver muitos espíritos e todos eles tinham, né, como se fosse um núcleo, ou seja, uma bolha de sombra em torno dele, e dentro dessa bolha cada um vivia o seu mundo. Cada bolha daquela era um mundo dentro da consciência daquele espírito. E o André Luiz continuava a ver. Né? As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então, pude observar algo inaudível e inaudito, eu sei que ele nunca viu, né? E inconcebível para mim. Então o André Luiz vê que as energias estão começando a concentrar ali, né? Nós estamos no capítulo 25, né, do livro Os Mensageiros do André Luiz, né? Estou falando dos efeitos da prece, tá, gente? Então nós estamos aqui estudando, né, os efeitos da prece aqui junto com o André Luiz, né? Então ele vê ali depois da oração e está vendo os fenômenos espirituais que estão acontecendo depois daquela prece coletiva que a Ismália dirigiu. Olha só. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixaram escapar gemidos angustiosos, outros falando em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem para fugir ao sono doloroso. Então André Luiz ele vê, né, que aquela prece ela começa a fazer um efeito naqueles espíritos, né? E muitos daqueles que estavam praticamente, né, ele chama de múmias, né, porque eles estavam lá totalmente paralisados, não ouviam para nada, eles começam a gemer, a falar, né, a dar, né, sinais de movimento. Olha só.
eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram diante de nós. Então ele viu que 2 companheiros, daqueles 5.000, né, que tinha lá naquele salão, naquele lugar, lá tem 5.000 espíritos deitados, tá? É um vastíssimo, né? Destes que ele viu, 2 se levantaram diante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Né? Então eles pareciam mais cadáveres do que pessoas, né? Por tal estado de desequilíbrio deles lá. Né? Admirado, verifiquei que ninguém começou a menor disposição de segui-los. Né? Então eles saíram doidos, né? Saíram correndo. Né? E quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo me deteve, exclamando. Então Alfredo, né, chamou o André Luiz e ir atrás daqueles espíritos, né? Não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e assim é melhor. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Ou seja, não tinha problema eles saírem correndo, né? O lugar lá era todo cercado. Na verdade, eles iam só chegar em outros ambientes ali, né? Que o André Luiz e a equipe espiritual estavam, e eles iam ser atendidos. Não precisava do André Luiz se preocupar de correr atrás deles, não. Né? Tá tudo ali dentro do controle da espiritualidade superior. Né? O André Luiz que acha que, né, tá tudo ao léu. Não. Né? Os espíritos de luz estão ali e eles estão, né, totalmente no comando da situação. Né? Ali nada escapa ali da influência espiritual, né, dos amigos de luz. Né? Então esses 2 espíritos acordaram ali, despertaram. Gente, para quem está chegando, nós estamos estudando o capítulo 25 do livro Os Mensageiros, do André Luiz, tá? Então, quem quiser participar, perguntar, né, fique à vontade aí. Né? O objetivo nosso aqui é a gente gastar tempo com estudo, né? É a gente conversando, né? E se surgir alguma coisa que está ligada ao tema, né? Algum assunto que também o tema desperta, né? Alguma pergunta, é só escrever aqui que a gente vai lendo e vai comentando juntos, tá bom? Betinha levantou a mão, quer falar, amiga? Quer falar? Tá sem som aqui pra mim. Né? Eu não tô escutando nadinha de nada de você. Tenta falar aí agora. Aqui no Jitsi tá sem som, amigo. Ah, é porque pera aí, que eu vou tirar o fone aqui do meu menino aqui que tá aqui. Aí eu não ia ouvir nunca mesmo, né? Ai, ai. Só um minuto, pessoal, pra me arrumar o microfone aqui pra... Pode falar, agora vai dar certo. Agora vai dar certo? Deu certo. Tá. Esses espíritos, eles despertaram daquele estado de múmia, mas eles acho que eles saíram correndo porque eles não têm sequer a noção de que estão mortos. Correto? Foi isso que eu entendi. É isso aí. O André, o tanto é que o Alfredo fala isso pro André Luiz. Aqui, ó, ele fala aqui, ó, acreditam sonhar e é melhor assim. Né? Ou seja, eles acham que eles estão num sonho, num pesadelo esquisito, alguma coisa ali, eles estão totalmente, né, fora ali da realidade. Porque às vezes, quando a gente está em reunião mediúnica, a gente recebe, digamos, espíritos, né, que estão necessitando, mas mesmo estando dentro de uma casa espírita, você não pode chegar para eles e dizer, olha, amigo, você está morto, você está numa casa espírita, nós vamos... Não, de jeito nenhum, porque... Tem que ter tá muito confusão, cuidado. Né? Com certeza, principalmente se ele for de outra religião, né? Aí ele vai achar que... Né? Exatamente. Então, assim, a maioria dos espíritos desencarnados, né? A maioria dos espíritos, né, que estão no mundo espiritual, eles não sabem que estão desencarnados. Porque é tão parecido com a vida física que eles ficam ali perdidos, às vezes reencarnam sem nem saber que foram para o mundo espiritual.
né? Então, assim, é muito próximo, a maioria dos espíritos fica aqui no plano físico mesmo, aqui girando em torno da gente aqui, né, tentando viver a vida como eles viviam. Claro que eles ficam no estado, é o mesmo estado que a gente fica quando a gente está sonhando, que a gente vê que tem alguma coisa esquisita, mas, vamos seguindo aqui, né? A maioria dos sonhos a gente não sabe que a gente está sonhando, né? Então, assim, para muitos espíritos eles estão desencarnados e eles estão vivos, né? Eles estão confusos ali, não lembram, né? Quando sonhamos e entramos em contato com o mundo espiritual, o sonho é a lembrança desse fenômeno. O que acontece? O sonho, na verdade, não é o que aconteceu, é o que o nosso cérebro dá conta de processar da informação. Imagina o seguinte, você sai do corpo, né, durante o sono, e aí você vai no nosso lar, vai num monte de lugar, vê um monte de coisa. Quando você volta para o corpo físico, o que acontece? O seu cérebro de matéria, esse aqui, né, que está aqui dentro da cabecinha aqui, ele não tem capacidade de guardar tanta informação. E aí o que acontece? Só fica um pouco daquilo. Isso é o sonho, tá? O sonho é o fragmento, tá, da memória do que nós passamos no mundo espiritual. Por isso que o sonho é todo confuso, o sonho é todo misturado. Por quê? Porque o cérebro tem coisa que a gente não conhece e que não tem informação para isso no nosso cérebro, e aí o cérebro substitui. Por isso que o sonho não é muito confiável, né? Na verdade, a gente tem que tirar do sonho a essência. O pessoal que fica tentando interpretar sonho, normalmente se perde. Por quê? Porque o sonho não é algo 100%. Né? Já contamos isso várias vezes, a história da moça, né, que estava traindo, que o marido, ela estava achando que o marido dela estava traindo ela, está até numa das obras do André Luiz, né? E aí a avó dela vai encontrar com ela e a avó dela fala com ela assim, olha, o ciúme é uma serpente venenosa na nossa vida. Aí a moça acorda falando que sonhou com uma cobra. Olha só, tem nada a ver, a avó dela falou que o ciúme é uma serpente, né? Eles encontraram ela no mundo espiritual. Ela, quando ela acordou, o sonho, ou seja, a lembrança que ela elaborou daquilo, tá? Era que uma cobra estava correndo atrás dela, né? Ou seja, não tem nada a ver. Por exemplo, outro exemplo muito clássico que acontece. Às vezes, durante o sono, nós temos lembranças de vida passada. E aí, o que acontece? O nosso cérebro associa os papéis atuais. Então, eu imagino que lá na Idade Média, né, o meu pai era um cara violento e agressivo que me batia e me espancava, imagina, né? E que me vendeu, alguma coisa do tipo assim. Aí eu durmo e sonho. Quando eu vou acordar, eu lembro de ter sonhado com o meu pai. Mas quem que é meu pai? Meu pai daqui agora, dessa encarnação. Ou seja, a informação mistura, tá? Então o nosso cérebro, ele não está muito preparado para lidar com a nossa segunda vida, ou seja, com a nossa vida espiritual, né? Então, assim, muita informação do que a gente percebe no mundo espiritual não passa por esse filtro da matéria. Então o sonho, ele é mais ou menos uma tentativa do nosso cérebro de explicar alguma coisa que ele não dá conta. Então quando você fica assim muito bolado com o sonho, não fica não, né? Porque o cérebro está entendendo aquilo do jeito que ele dá conta, não do jeito que aconteceu de verdade, né? Tem um livro do André Luiz que conta isso também. O moço, ele vai ter um encontro lá com um grupo espiritual, né? É no Entre a Terra e o Céu. Aí o Márcio, né, que é um dos personagens do livro, ele encontra com uma companheira que estava encarnada, mas que ele encontra no sonho, que foi noiva dele, e que os dois, né, traíram um amigo comum que acabou suicidando. Basicamente essa história. E aí o que acontece? Na hora que os espíritos chegam lá para poder ajudar, aquela coisa toda, porque eles se encontram durante o sono, um atrás, né? Um atrai, o outro se atrai, o que acontece? A espiritualidade separa eles, né? Os espíritos de luz, o André Luiz, aqui, então, ele acorda de manhã. E aí quando ele acorda de manhã, ele fala assim, mãe, eu tive um sonho muito estranho. Eu vi uma mulher que eu gostava muito e um cara que eu odiava. E esse cara queria me matar, mas o cara não queria matar ele nada, porque o cara tinha matado ele na outra encarnação, né? E aí eu senti uma vontade muito grande de pular em cima dele para ver que um de nós ia morrer ali. Olha só o sonho dele, tem nada a ver com o que aconteceu, né? E aí em determinado momento entrou um juiz e uns delegados de polícia e tiraram a gente lá e prenderam o cara. Olha só, quem que é o juiz e os delegados? É os espíritos de luz. Mas aí na hora que ele acordou, né, o que ele lembrou? Alguma força de autoridade foi lá e na cabeça dele ele criou um sonho onde a polícia tinha ido lá, né, eles foram levados no juiz, olha só, ele criou toda uma história, né? Tem uma base? Tem. Mas é o que aconteceu? Não. Né? Então assim, o sonho tem essa nuance para a gente observar. Como diferenciar visão de imaginação? Ó, a visão carrega sentimento, né? E a visão normalmente ela tem um objetivo, né? A imaginação, apesar que toda imaginação tem uma base espiritual, né, gente? Mas assim, o que acontece? A imaginação normalmente ela é fruto das nossas
instabilidades emocionais do momento, né? Ou da nossa raiva, ou do nosso desejo, né? Então, às vezes, a gente alucina com algumas coisas. A visão espiritual, normalmente, ela tem começo, meio e fim, e ela tem um objetivo definido. Ou seja, apareceu o espírito para mim. Imagina, veio aqui o espírito. Ele vai ter um objetivo dele aparecer aqui. Ele não vai aparecer, tô andando na rua, vou aparecer lá pro Marcelo, né? Então, assim, isso não tem lógica, tá? Então, a gente analisa o que está por trás do fenômeno, né? O fenômeno em si, ele é mais comum do que a gente imagina. A questão toda é saber assim, qual que é o porquê daquela situação, né? Qual que é o porquê daquilo. Aí a gente vai continuar conseguir entender. Então vamos lá, ó. Quem quiser perguntar mais pode, tá, gente? Se não ficou claro, a gente continua. Aqui, ó. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismalha declarou terminadas as nossas atividades de oração e o administrador, após sinal luminoso que notificava os operários o término das obrigações, adiantou-se para nós. Gratíssimos pelo concurso fraternal, realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias, ninguém se levantava, ou seja, ali já tem uma vitória, né? Eles estavam fazendo ali há vários dias, ninguém levantava. Naquele dia levantou 2, de 5.000, 2, ó, vitória, né? Na última reunião mediúnica que participei, dei um passe no médico que estava dando passividade a um espírito vinculado à minha filha e que relatou que sentiu a minha energia. Estava muito revoltado. Continua, só para a gente entender o que você está querendo perguntar. Quando a gente dorme e não lembra o sonho, quer dizer que o nosso cérebro não deu conta de guardar a informação, nossa cabeça está muito cheia. Nosso HD espiritual está muito lotado, né? Então, assim, muitas vezes a gente não lembra do sonho, não é porque a gente não sonhou. É porque, às vezes, a gente está tão preocupado com as coisas materiais que não sobra espaço no nosso disco rígido aqui. Aí o cérebro deleta aquela informação, vai tudo para o inconsciente, tá? Tomando suquinho. Ó, Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se possa imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. Olha só. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e entre a criatura, né? Então, quanto mais, voltando à questão do sonho, quanto mais preocupado com as questões materiais, menos a gente percebe o espiritual, né? Então, assim, às vezes a gente mesmo bloqueia a informação, não porque tem algum segredo ou coisa do tipo, não, simplesmente porque a nossa atenção não está voltada para aquilo, né? Na nossa caminhada espiritual, né, os próprios amigos espirituais falam que a vontade, ela é o grande determinante, né, do nosso direcionamento. A mente, né, como diria lá o André Luiz, ela é, sobretudo, um direcionamento, né? Ou seja, a mente, ela define para onde, né, a gente vai estar. Os espíritos sentem as pessoas vinculadas, a energia das pessoas vinculadas à família, podem sentir se tiver um laço muito grande. Por exemplo, eu tenho um laço com meu filho, né? Aí vem um espírito que está atrás do meu filho. Ele sabe que eu sou pai dele, né? Se eu sou vinculado a ele. Às vezes tem pessoas que têm um laço sanguíneo, mas não tem laço emocional nenhum. Aí o espírito nem percebe, né? Tem gente que é totalmente desligado do outro, né? Tem gente para quem o outro e nada é a mesma coisa, né? Então essas pessoas, os espíritos não sentem ligação nenhuma. Depende muito da gente, né? De como que a gente se conecta, né, com o outro, com aqueles que estão à nossa volta, como que a gente se conecta com, né, as companhias espirituais que a gente tem, né? Eu, como pai da minha filha, poderia ter dialogado com ele? Poderia, né? Se você conseguir manter o equilíbrio, não tem problema nenhum, né? Muitas vezes a gente é compelido a ajudar as pessoas próximas da gente. A questão toda é a gente manter o equilíbrio, né? Lembrar que, né, nós não estamos ali contra ninguém, né? E que o espírito que está ali, dentro da história dele, ele tem a razão dele, né? Às vezes aquele espírito ele sofreu na mão daquela pessoa que a gente ama, né? Que não quer dizer que a gente vai concordar com ele em tudo, né? Mas se a gente tem um equilíbrio emocional para poder lidar, para poder conversar,
Não tem problema algum, né? Pode conversar sim, né? Claro, se você for o dirigente da reunião, se você for um dialogador da reunião, né? Ou então se o dirigente, a pessoa que está lá coordenando, né? Solicitar a sua ajuda, né? Porque às vezes, né? Mas a situação tem que ser vista em cada caso. Né? Existem espíritos que eles vão tentar diálogo, existem espíritos que estão com tanta raiva que não tem nem como conversar com eles, não adianta. Né? O espírito está cheio de ódio, de raiva, de amargura, né? Então não vai ter conversa. Né? Mas aí, igual você falou, você fez certo, fazer prece, envolve ele com prece, com amor, né? Faz ele entender que você não está defendendo o ato que na mente do outro aconteceu. Né? E outra coisa que a gente tem que lembrar também, né? Espírito inferior, quando eles falam alguma coisa, nós temos que ter um pezinho atrás. Nenhum espírito desequilibrado tem compromisso com a verdade, gente. Então o espírito chega lá e fala que nós estamos devendo para ele. Se ele for um espírito vingativo e cruel, ele vai falar tudo aquilo que eu não gostaria de ouvir para poder me manipular, né? Pode falar, Betinho. Falar. Hoje eu tô perguntadeira. Pode perguntar. Sobre a comunicação com os espíritos, não sei qual é o caso, mas você pode responder mentalmente, como você pode receber a pergunta mentalmente e pode responder mentalmente. Pode. Não é isso? Pode sim. O que acontece às vezes na reunião mediúnica é que, como o espírito está envolvido com o médium, é mais fácil para ele escutar a fala, porque, né, ele está ali conectado com o médium, então os sentidos dele estão meio que focados nos do médium, mas ele percebe também, né? Existem várias possibilidades ali de você ajudar a entidade, né? É uma coisa, mas aí mas eu volto no que eu falo aqui, é uma coisa que muita gente não entende, às vezes a pessoa sofre com pseudo-informação de espírito desequilibrado, né? O espírito desequilibrado fala assim, você me matou, você me deve. Aí a pessoa sai com aquilo na cabeça como se fosse uma verdade, né? Escrita lá a ferro e fogo, né? Espírito desequilibrado não tem compromisso de falar a verdade. Ele vai falar aquilo que vier na cabeça dele, ou se ele quiser machucar alguém, ele vai falar, ele vai bater onde machuca, tá? Então ele vai exagerar, ele vai inventar história, ele vai falar coisa que nem existe. Né? A gente já percebeu isso muitas vezes, e principalmente pessoas que às vezes vão visitar a reunião mediúnica, né? Aí manifesta um espírito que quer desequilibrar aquela pessoa, e ele fala, sou seu inimigo, você me matou, você me roubou, né? E a pessoa sai até traumatizada da reunião, e aí se você for pesquisar com a espiritualidade, não tem nada disso. Nunca aconteceu isso, né? Informação confiável, né, nas reuniões mediúnicas é da espiritualidade superior, que evita ficar falando da vida da gente, tá? Mas quando vem, aí você pode saber, os espíritos de luz, quando eles entram e eles falam alguma coisa pra gente, primeiro eles falam com muito jeitinho, né? Segundo, eles dosam aquilo, né, dentro da nossa capacidade de entender, de absorver, né, para que aquilo não seja algo que nos fira, que nos machuca, né, que nos agrida, né? Então, assim, eles pesam todas as questões, né, de uma maneira mais equilibrada possível, né? Então vamos lembrar sempre disso. Os espíritos de luz, eles não estão ali para poder fazer a gente assustar ou coisa do tipo, nem para ficar fazendo revelação para a gente, né? Até porque eles sabem do que nós damos conta, né? Vamos lá, aqui ó, continuando, né? É comunhão entre o Criador e a criatura. Do que ele está falando aqui? Da prece, né? Constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Isso aí está falando da prece. Olha que interessante. Que a rogativa maléfica, aqui ó, igualmente conta com enorme potencial de influenciação. O que é a rogativa maléfica? É você desejar, né, o mal para alguém, né? É você desejar, né, o sofrimento, a dor, né, ou o mal para alguma pessoa, né? Então conta muito, né? Tanto bem quanto mal, porque é a mente que dirige. Aqui, ó. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, olha que interessante, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz a atividade do bem divino, de onde venha ela, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior.
cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente, olha só, né, uns com os outros, né? Olha que interessante, né? Então os maus respondem aos maus, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então o mal responde o mal, o bem responde o bem, né? Porque é sintonia, pensamento é sintonia. Ó, aqui, ó. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Ou seja, toda prece que a gente faz, né, no desejo de ajudar, de fazer o bem, recebe resposta da espiritualidade superior, em nome de Deus, né? Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das altas esferas elementos força que vitalizam, olha só, né? Vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos a esperança e se exteriorizam em seguida, contagiados do magnetismo divino e do nosso magnetismo pessoal no intenso desejo de servir com o Senhor. Olha que interessante, né? Então, a prece ali, ela vai servir o que? Ela como um magnetismo. Ela vai atrair, né, as vibrações que são semelhantes a ela, né? Ela vai atrair as energias aí, os pensamentos, né, que são semelhantes, né? Se for uma prece iluminada, vai chamar, né, a espiritualidade, vai chamar, né, a presença espiritual superior, né? Vai trazer, né, as energias da espiritualidade maior. E o que é que acontece? Pensamento, como a gente sempre explica e sempre fala, está por trás de tudo. Pensamento é a base de todas as construções espirituais do nosso caminho. Tudo é pensamento. Tudo é mente. Tudo é pensamento. Tudo é a nossa mente. Então a nossa mente vai dizer qual que é o foco e a direção das nossas preces. Tá dando para entender, pessoal? Nós estamos aqui falando aqui, né, junto aqui com o André Luiz, aqui tentando entender, né, essas questões aí sobre a prece, sobre as energias espirituais, né, sobre o trabalho que a espiritualidade, né, muitas vezes nos ajuda aí a fazer, a entender, né? Então, assim, é muito interessante mesmo. Ó. Então ele continua aqui, ó. Viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observaram sua exteriorização com a luz de cada um de nós, em benefício aos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força para auxiliar, em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a possibilidade e colaboração individuais. Ou seja, né, cada um tem a capacidade de ajudar, né, mas cada um dentro do seu nível evolutivo. Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Olha que interessante, né? Temos aqui profunda lição, né? Por que é profunda lição? Está nos ensinando, né, o que está acontecendo aqui, ó. Como já disse, o Pai nos visita através de nós outros, através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor, né? Então ele está explicando aqui, ó, como abusamos nos círculos terrestres. Não vive ele ao sabor dos nossos caprichos. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto dos necessitados que choram. Todavia, compete, em consequência, aliás, a cada um de nós caminhar ao encontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade por intermédio de homens bons. Olha que interessante, né? Que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas mãos abençoadas do Eterno. E ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos esquecidos. Olha que interessante, né? Por que está falando?
que a espiritualidade, que Deus age, né? Que Deus faz, que Deus trabalha o auxílio através dos próprios seres. Então a gente mesmo vai colaborar, né, no auxílio divino. A gente mesmo vai ser instrumento da luz para poder estar ajudando quem está precisando. Cada um de nós vai receber e vai doar. Vai receber e vai passar para frente. Vai receber, né, e vai elevar, né, as suas energias, as suas vibrações, né, os seus sentimentos. Cada um de nós, né, vai estar ali dentro de uma expressão espiritual que nos é própria, né? Essa expressão espiritual é o reflexo da nossa intimidade. E aí nós recebemos as forças da espiritualidade e nós ajudamos. Nós vamos colaborar com aqueles que estão precisando, né? Nós vamos colaborar com aqueles que estão em necessidade ali, que estão sofrendo, né? Que estão passando por, às vezes, dramas maiores do que nós, né? Aqui, ó. Para semelhantes respostas, ou seja, para atender às preces, são utilizados todos quantos trazem consigo a confiança e a luz, a confiança na luz e na bondade divina, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. As explicações de Aniceto abriam-me novas portas ao entendimento. Isso é o André Luiz falando. Novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição, e depois de longa pausa, concluiu. Então, continua, né, estudando, continua ensinando aqui os companheiros aqui, continua ajudando aqui o André Luiz aqui, né, o Aniceto continua trazendo conhecimento aí para os nossos amigos aí, ó. Já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, olha só, né, espero que aproveitem o máximo os ensinamentos do momento. Reparem que neste pavilhão temos 1.980 abrigados que dormem. Ali tem 1.900, só naqueles, os outros tinham mais, né? Todos recebem diariamente alimento e medicação comum, mas só 400 são atendidos com alimentação e medicação especializadas, por se mostrarem mais suscetíveis ao aprendizado e à melhora. Destes 400, apenas 2/3 revelaram possibilidade de recepção de passos magnéticos, muitos dos quais não poderam receber o sopro curativo. Poucos foram contemplados com ele, e somente 2 se levantaram, ainda assim eminentemente perturbados. Já que iniciam um trabalho de colaboração fraternal, não se esqueçam disso. Façamos todo o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-los sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem, acima de tudo, a Deus. Né? Olha que interessante, né? O resultado pertence a Deus. Então, assim, e aqui termina o capítulo, né? Ao mesmo tempo que o André Luiz trabalha com a gente esse conceito, né, que a gente está aqui no livro Os Mensageiros, né, no capítulo 25, no mesmo momento que o André Luiz trabalha com a gente esse conceito aí, né, da cura, da intercessão espiritual, ele fala, o que o amigo espiritual fala para ele? Ó, não tenha pressa não, as coisas vêm na medida do que cada um dá conta, a espiritualidade vai atender a cada um, né, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com aquilo que eles conseguem, de acordo com aquilo que eles percebem, né? Esses espíritos que foram ajudados ali, só 2, né? De quase 2.000, né? Só 2. E mesmo assim, né, eles saíram bem desequilibrados daquele ambiente ali, né? Eles estavam ali totalmente, né, perdidos, sem entender o que está acontecendo com eles, sem saber o que está acontecendo, sem perceber, né? Então, assim, esses espíritos estavam ali numa situação, né, de quase que desequilíbrio total, né? E valeu, mesmo assim valeu, né? A prece sempre é útil, a prece por aqueles que precisam sempre é importante, sempre é necessária, né? Vamos lembrar sempre disso, né? Pode fazer prece, a gente vai, né? Vamos ajudar quem precisa.
vamos ajudar aqueles companheiros que estão em necessidade, vamos ajudar os amigos que estão sofrendo, né? Vamos ajudar, vamos interceder, né? A intercessão de quem ama é muito, muito forte. Vamos acreditar, sim, que a gente é capaz de ajudar, que a gente é capaz de ser útil, né? A espiritualidade nos ensina essa lição aí, né? Não vamos desanimar, não, né? Desanimar é morrer, né? Como diria um amigo espiritual, né? Tudo ao seu tempo. A direção é mais importante do que a velocidade. Exatamente, é isso aí, né? Cada coisa no seu momento, no seu tempo, né? Dentro da sua possibilidade, né? Dentro da sua vibração, né? Dentro da capacidade que a gente tem de doar e de receber, né? Cada um de nós, né? Recebe de acordo com aquilo que dá conta, de acordo com a própria intimidade, com a própria necessidade, né? Nós estamos aí numa caminhada, né? E não vão sofrer, não, né? Não vão sofrer, não, porque as forças do bem estão aí, ó, para nos ajudar, né? Vamos fazer prece, né? Nós vimos aqui o mecanismo de como que a prece funciona, como é que ela atende, né? Ela recebe as energias do mais alto e ela direciona para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão em necessidade, né? Então a prece ela funciona dessa maneira aí como, né, um fator de união, de crescimento, de melhora, né? E cada pessoa vai receber aquilo que dá conta, aquilo que consegue, aquilo que está dentro do seu limite, né? Nós mesmos recebemos às vezes aquilo que nós precisamos. Pode falar, Betinho. Você está falando uma coisa, agora eu me lembrei de algo que aconteceu, sei lá, uns 16 anos atrás. Eu estava morando nos Estados Unidos e o Saddam Hussein tinha sido preso e condenado e ele foi enforcado em praça pública. Aquilo me chocou tanto, tanto, que eu liguei para minha mãe na hora, que eu falei: mãe, pelo amor de Deus, reza para ele. Não importa o que ele foi, o que ele fez, não importa a religião dele, mas eu estou sentindo no meu coração que ele precisa da minha prece e da sua. Aí ela ainda perguntou assim: mas de nós duas? Eu falei: mãe, não importa quantas pessoas vão rezar. Vamos rezar nós duas, que pelo menos uma luzinha ele vai receber. É o nosso irmão em humanidade, né? Apesar de todos os crimes, de todos os desequilíbrios, né? É um ser humano como nós, né? Quem sabe que fomos no passado? Que sabe os nossos erros de ontem? E o que né? você falou hoje, que não quer dizer que a gente da vai religião. Não quer dizer que eu concordo com o que ele fez, né? Ou eu, né, acho que, né, que ele fez tá certo. Não. Mas a gente sabe que é um ser humano como nós, que errou muito, que vai ter que resolver com a própria consciência, né? E vai ter, né, o resultado das suas escolhas, das suas ações, né? O resultado daquilo que construiu para si, né? Não tem, vamos dizer assim, não tem segredo, né? Tem responsabilidade espiritual, né? O que a gente planta, a gente vai, né, com certeza colher, né? E às vezes essa colheita é dolorosa, né? A gente não precisa que alguém, ou, né, que as pessoas nos cobrem, né? Muitas vezes essa colheita aí vai vir, né, da forma bem, né, complexa, vamos dizer assim, né? Então a gente sabe disso e fazer prece mesmo, que a gente pode ajudar o outro, né? O que a gente pode fazer pelo nosso irmão, né? O que a gente pode colaborar, né, com aquele que precisa mais que a gente, né? O que a gente pode fazer para julgar menos, para amar mais, né? São essas grandes perguntas que a gente está, né? O mundo está precisando de amor, né? Como diriam lá, né, os companheiros espirituais na época de Jesus, né? O mundo está precisando de amor. O mundo está precisando de mais amor. É isso que, né, que a gente está precisando de lidar, de trabalhar, né, pessoal? Estamos chegando no final do nosso estudo, né? Lembrando aí que amanhã, né, nós vamos continuar, né? Amanhã é o estudo de tema livre, né? Perguntas e respostas aí sobre doutrina e evangelho, né? Sobre temas de espiritualidade, né? Quem quiser participar com a gente, quem quiser mandar pergunta aí, fica à vontade, né? Muito bem-vindo, toda pergunta, toda participação é muito bem-vinda, né? A gente agradece aí os companheiros que participam, né? Que ajudam a gente a fazer o estudo, né? Também que a Gisele está entrando aqui agora, né? Ô Gisele, está no finalzinho, né? Que bom que você chegou, né? Deus te abençoe, amigo, né? Que Deus abençoe a todos nós, né? Nós vamos deixar o estudo salvo aqui, tá, gente? Então, assim, não preocupa não, vai ficar salvo aqui no Instagram, né? Espero que sim, né?
Mas, e aí a gente volta, se Deus quiser, amanhã, né? Lembrando, pessoal, que a gente está fazendo a nossa campanha, né, da nossa cesta do mês de janeiro, né? Então quem que puder nos ajudar aí com qualquer tipo de alimento, aí nós estamos precisando de arroz, feijão, açúcar, né, essas coisas todas aí que enchem a barriguinha, né, daqueles que precisam, né? Então nós estamos aí pedindo, né, em nome de Jesus, aí a colaboração dos amigos, tá bom? Fazer a nossa prece, né, agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade aí que nos une, que nos envolve, né, pedir ao Cristo que possa, né, abençoar todos nós e nos dar, né, acima de tudo aí discernimento, compreensão, acima de tudo, né, afeto. Deus nosso Pai, Jesus Divino Mestre, te agradecemos e pedimos por aqueles que se perdem. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o papel da caridade e da luz na vida. Dá-nos o entendimento, a força e a paz. Fica conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, Deus responde, né, através da nossa consciência. Tá? Deus responde aquilo que nós falamos com Ele através do nosso pensamento, da nossa consciência. A consciência é a voz divina dentro de nós. E às vezes Ele utiliza de companheiros, né, ou de situações. Né? O negócio é que Deus fala, né, na linguagem do silêncio. Né? O que isso quer dizer? Deus fala conosco dentro da intimidade. Né? A voz dele está aqui dentro. Né? Está no íntimo, está no coração. Né? Assim a gente consegue escutá-lo. Pessoal, fica com Deus, até amanhã, né? Amanhã, se Deus quiser, nós estamos aí de volta às 8 da noite. Muita paz, muita luz, muito amor para todos.